Estamos de volta ao vivo, sacudindo a sua tarde, saindo da inércia, né, gente? Afinal, deixe o sedentarismo só pro tema do programa de hoje, bem longe da sua vida, hein? Você sabe as consequências do sedentarismo? Moçada, fique ligado aqui no programa de hoje. Antes de continuar aqui o bate-papo, eu queria mandar um abraço pro pessoal de Atibaia, em São Paulo. Tem uma galera lá ligada aqui com a gente. Então, um abraço especial para todo mundo aí e para as várias cidades do Brasil que também recebem o nosso sinal. Você aí, né, que tá perto ou tá longe, pode participar do programa comentando nas nossas redes sociais, telefone ou então o WhatsApp, hein? Tô esperando. Bom, temos aqui participação até, a Débora Lúcia mandou um recadinho aqui pra gente. Aliás, é uma pergunta pro doutor aqui, ó. Ela perguntou se diabetes é diferente de pré-diabética, se a condição, né, de estar diabético é diferente de pré-diabética. Ela é do bairro Canaã. Muito obrigada, viu, Débora, pela participação. Então, doutor, aproveitando aqui na sua presença, é diferente? Tem uma diferença? Sim, é diferente. É uma confusão grande que as pessoas fazem por essa definição ser um pouco antiga do pré-diabetes, né? Hoje em dia esse termo não é mais usado entre o meio acadêmico, mas dá para a gente explicar como se fosse uma tendência do paciente desenvolver o diabetes no futuro. Antes da doença se estabelecer, a gente já percebe nos exames uma alteração leve da glicemia, o que se deve a uma resistência maior à ação da insulina, que é um hormônio que regula isso no nosso organismo. E hoje em dia, junto com outros fatores, que é o aumento da circunferência abdominal, a pressão alterada e o colesterol, que pode estar também mudando, a gente chama de síndrome metabólica. Essa é a nova definição para o que era antes do pré-diabetes e significa um risco muito aumentado de desenvolver a doença no futuro e é totalmente revertida com a prática de atividade física. Então, foi bem a calhar aí a pergunta. Ótimo, então muito obrigada, viu, Débora? Então, ó, vamos sair aí, né, do sedentarismo, que é uma boa. A Maria Carolina Goulart também mandou pra gente. Eu era muito sedentária até começar a fazer academia. Hoje eu gosto muito de esportes e de caminhar. Foi após uma consulta médica que eu fui influenciada a gostar de esportes para o bem da minha saúde. Mas nos tempos de escola nem educação física eu fazia, e principalmente porque sou gordinha e tinha vergonha. O meu sedentarismo era muito ligado à vergonha. Maria, que depoimento legal. Obrigada, viu, aqui pela sua participação. Doutor, é melhor então uma gordinha ativa do que um magrinho sedentário, né? Sem dúvida. Existem até estudos que comprovam isso. A gente tem aí uma estatística que demonstra que um gordinho que pratica atividade física, ele vive em média 10 anos a mais que um magrinho que não faz. Caramba! Então, realmente está ligado diretamente com a qualidade de vida e com a expectativa também dela. Legal. E aí, Natália, falando um pouco sobre inserir, né, esse novo hábito na vida das pessoas, porque isso, mudar, né, de atitude também inclui mudar hábito, né? Sim, os benefícios são diversos e como a gente tem muita informação hoje em dia, não raro a gente encontra uma pessoa que é sedentária e apesar disso ela sabe que é importante praticar exercícios físicos. Então, o que será que acontece, né, para que ela não mude esse hábito? Mudar um hábito é um desafio. Existem algumas fases para uma mudança de hábito. Passa pela pré-contemplação, que é aquela pessoa que não tem nem consciência de que ela precisa de mudar alguma coisa. Aí, quando ela passa a ter essa consciência, já entra no estado de contemplação. Ela fala, olha, eu tenho que fazer atividades físicas. E aí ela já começa a ver uma academia, um dia eu vou entrar ali, vou me matricular. E aí, na hora que ela começa a ter uma iniciativa nesse sentido, ela entra em uma nova fase, que é a fase de preparação. Então, ela vai dar início àquilo tudo, fazer o que ela precisa e depois ela entra na fase de ação. A fase de ação é uma fase mais instável, que é uma fase em que a pessoa está inserindo aquele hábito no dia a dia dela. Então, antes ela não fazia atividade física nenhuma e, de repente, além de tudo que ela já faz, que ela estava comentando ali que hoje em dia, na vida moderna, a gente tem muitas atribuições, ela ainda vai fazer atividades físicas. Então, é normal que tenha nesse período até mesmo recaídas. E a pessoa tem que estar consciente disso para que ela não se recrimine, se julgue e ache que colocou tudo a perder porque ela um dia não foi. Então, ela não foi um dia, aquilo não desmerece o progresso que ela já fez inserindo aquele hábito dos dias que ela já foi. Não adianta pensar, porque eu não fui hoje, eu não vou amanhã, não vai dar certo, eu não dou conta. Não dá para ter essa desculpa, tem que passar, pelo menos, dizem,
3 a 6 meses é um período que o seu organismo já começa a pedir aquele exercício. 6 meses já entra numa fase de manutenção. Então tá tudo mais fácil, seu dia a dia já está mais organizado, seu corpo já está respondendo melhor ao exercício, já chega até a te pedir, você não faz o exercício, você fala assim, nossa, hoje está faltando alguma coisa no meu dia. Falta alguma coisa, tem essa sensação até um pouco de vazio mesmo, né? Vamos mostrar aquela pesquisa que a gente tinha comentado, né, um pouquinho, vamos colocar aí na tela, que é a pesquisa que a gente tinha comentado aqui do Ministério do Esporte, né? Os dados aí são referentes a 2013, mostram que 45,9% da população aí, né? Eles fizeram entrevistas com mais de 8 mil pessoas foram entrevistadas. 45,9% da população entrevistada são sedentários e ali tem o sedentarismo por gênero, né? Que mostrou um pouco aí do que a gente estava falando, homens e mulheres. A diferença não é tão grande, mas temos uma diferença ali entre homens e mulheres. A que vocês atribuem assim, esse sedentarismo na população de uma forma geral? É a questão do compromisso? São os excessos de coisas que temos a fazer? A tecnologia que facilitou um pouco até o trocar de canal, né, que eu não preciso mais levantar? A que vocês atribuem esse sedentarismo no cotidiano? Assim? Do meu ponto de vista, eu acho que são vários fatores e o principal é essa evolução toda que a sociedade, principalmente das cidades grandes, né, conseguiram conquistar com as facilidades do dia a dia, mas também com a mulher, por exemplo, que é o grupo que tem a maior índice ali de sedentarismo, está com essa jornada dupla de casa, trabalho, família. Claro que isso influencia, sem dúvida, mas mesmo assim, como a Natália mesmo disse, o exercício não precisa ser feito na academia, desde que você tenha uma orientação adequada, com uma análise do seu corpo, da sua capacidade, você consegue incluir isso na própria rotina, apesar dela ser corrida, né? Então, o nosso corpo, infelizmente, tem a herança de quando a gente morava na floresta, né? Vamos dizer assim, tinha que caçar o alimento para consumir. Então, se você não queimasse calorias, você não ia nem obtê-las, né? Então, infelizmente, ele ainda funciona dessa forma. Mas na cidade grande a gente movimenta pouco, vai no mercado buscar os alimentos, vai para o trabalho de condução, escada rolante, elevador. Como você disse, não levanta nem para trocar o canal mais, né? Então, realmente, esses fatores todos. E a questão hormonal, nesse caso também, a mulher, infelizmente, sofre um pouco, porque o homem, ele produz mais o hormônio que deixa mais estimulado para fazer atividade física, que é a testosterona. Então, nesse caso, há uma certa relação, mas que não seria uma justificativa para não fazer. Só aquela vontade, assim, talvez, de fazer mais entre os homens pode ser explicada por isso, mas pela diferença estatística a gente vê que é pequena. Então, eu acho que o principal fator é essa vida corrida da sociedade moderna. É o que o pessoal fala da ocidentalização da cultura, né? O estilo americano de vida, que é trabalhar bastante, ganhar muito dinheiro, não necessariamente para você, né, para o seu patrão, na maioria das vezes, e deixar o corpo de segundo plano, né? Isso é que, do meu ponto de vista, é o pior. O senhor até me fez lembrar aqui a respeito dos jovens de finais de semana, né? Os atletas de fins de semana. Sim. Que vão jogar uma pelada, né? Sim. Vai jogar uma bolinha, vai para o clube. Isso pode ser considerado assim, né? Estou saindo do meu sedentarismo uma vez por semana, tendo em vista até o que a Natália já tinha começado a falar logo no início do programa, né? O que é recomendado de quantidade e aí falarmos também sobre essa intensidade. E aí, é suficiente? Não, não é. Pelo contrário, é até mais perigoso do que não fazer. Porque se a pessoa não está se preparando para aquilo, não tem uma orientação adequada, provavelmente não consultou um médico, não fez os exames para saber se está tudo bem, e ainda vai se impor uma carga extra no momento que ele não está preparado, acontece muito lesões musculares, articulares. No caso dos adolescentes, vai ser mais isso que a gente vai ver, mas no caso dos adultos jovens, a gente já começa a ter um risco grande de problemas cardíacos, inclusive. Simplesmente por não estar preparado. Então, chega a ser até mais perigoso, dependendo da intensidade. Por exemplo, vou ficar como um comentário ali de um garoto na TV que fica 4 horas treinando. Ele é um atleta, tudo bem, vai lá todo dia, suporta. Agora, um coleguinha dele que vai querer fazer a mesma coisa, provavelmente vai se colocar em risco. E isso é bom a gente destacar também, né? Tivemos ali alguns depoimentos. Eu gasto 2 horas na academia, o outro gasta 4, mas ele é atleta. Exatamente. Né? A recomendação da Organização Mundial de Saúde, que são
para os jovens aquela quantidade que a Natália comentou, ela também precisa ser fracionada. Então, é assim, é no mínimo, né? Eu posso até estar falando besteira, mas eu acho que em 3 vezes na semana, para você ter uma rotina equilibrada. Não acumular 4 horas em um dia achando que ultrapassou o que a Organização Mundial de Saúde disse que está bem. Não é bem por aí, não. A Aline até colocou isso, né? Tem gente que faz tudo num dia só, achando que Exatamente, resolveu o não problema. vai. E não é por aí, né, Natália? Não é por aí. Como o doutor falou, realmente o benefício do exercício físico maior ele está quando a pessoa tem uma regularidade, uma frequência para que ela tenha uma melhora cardiovascular, uma melhora na captação de oxigênio pelo organismo, ganho de massa muscular, redução do percentual de gordura. Aí tem também os benefícios psicológicos, que tem a liberação hormonal, as substâncias responsáveis pelo prazer. Então, vale a pena considerar inserir esse novo hábito mesmo na correria do dia a dia, porque é um cuidado com a nossa saúde. E, afinal de contas, saúde pode não ser tudo na vida, mas o tudo sem a saúde não é nada, né? Não tinha como fechar esse bloco de uma forma melhor, né? Com essa reflexão ainda. Né, Aline? Deixa uma bola aí pra você com essa reflexão ainda. Nossa. Vamos lá de mais uma? Que você vai mandar aí pra gente agora? Vou fazer uma mais animada. Vamos animar, aproveitar, né? Cantar Man, I Feel Like a Woman. Bora lá então, Aline Abreu, agora no Caleidoscópio. I'm going out tonight, I'm feeling